Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, que bom podemos celebrar a Eucaristia, e isso que nós escutamos na carta aos Hebreus é uma realidade, uma verdade que se realiza todos os dias na nossa vida, enquanto cristãos, enquanto católicos, enquanto consagrados que somos a Deus. Nós temos essa oportunidade de participar da Eucaristia. No Antigo Testamento nós escutamos a carta aos Hebreus, citando o Antigo Testamento, dizendo que havia uma necessidade de vários sacrifícios para a expiação do pecado, para se aproximar de Deus. E agora, em Jesus Cristo, é isso que trata a carta aos Hebreus. Através do sacrifício do Cristo, não há mais necessidade de sacrifícios, de expiações, porque o único sacrifício já se realiza em Cristo Jesus. Em Cristo, nós temos a plenitude dos tempos, nós já escutamos também nesses dias. O sacrifício do Cristo, a sua entrega, a sua doação. Em outras palavras, é Deus nos falando que nos ama, que nos quer bem, que quer o nosso bem e quer que nós promovamos o bem. O sacrifício do Cristo é único. Não há mais necessidade de outros sacrifícios para se aproximar de Deus, para expiar os pecados. É por isso que eu disse que nós consagrados, nós católicos, temos a oportunidade de participar do sacrifício todos os dias da Santa Missa, mas não é mais um sacrifício, não é mais um domingo que participamos, não é mais uma terça-feira que nós participamos, não deve ser um peso para nós participarmos da Eucaristia, deve ser um encontro com Deus. Deve ser e é a atualização daquele sacrifício de Jesus na cruz. E é por isso que Jesus foi com prazer fazer a vontade do Pai. Não significa que foi agradável, não significa que não houve sofrimento, mas significa que ele foi com amor e por amor para esse sacrifício. Por isso, cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós devemos nos lembrar, recordar, fazer memória, e aí Jesus atualiza esse amor dele por cada um de nós. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Nós escutamos, nós rezamos no Salmo. E Jesus rezou isso com a vida, e nós escutamos hoje no Evangelho alguns que vieram dizer a Jesus: olha,
Sua mãe e seus irmãos estão aí à tua procura. Jesus pergunta: quem são? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É aquele que faz a vontade, acorda aí, vai. A vontade de Deus, a vontade do Pai. Esse é a mãe, essa é a mãe, esse é o irmão, é a irmã de Jesus. E aí a gente poderia perguntar, mas o que é fazer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Na nossa caminhada vocacional, quem já casou aí? Levanta o braço. Com certeza você já se perguntou, né? Será que eu vou estar fazendo a vontade de Deus me casando? Você fez essa pergunta ou não? Os consagrados que estão aqui, com certeza também fizeram essa pergunta. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ingressar lá na Canção Nova. Eu quero fazer parte da igreja. Eu quero ser sacerdote. Quero ser seminarista. Quero ser músico. Quero entregar a minha vida para Deus. Quero servir a Deus. De que maneira eu faço, Senhor, a tua vontade? A gente entra até em parafuso, né? Qual é a vontade de Deus? Eu vou para um instituto, vou para a Canção Nova, eu vou servir aqui na minha paróquia, na minha comunidade. Meu Deus do céu, o caminho difícil que nós trilhamos. Mas interessante é que durante a caminhada o Senhor vai nos dando algumas luzes de qual é a vontade de Deus. Não adianta a gente pensar que Deus vai descer do céu, né? Não sei se você teve essa graça, né? Se você teve, parabéns para você, né? Deus foi muito claro contigo, né? Desceu do céu e falou assim: ei, case-se com a Dona Maria. Vá para a Canção Nova, lá você vai ser muito feliz. E é mesmo feliz, não é, gente? É assim, né? É feliz. Case-se e será muito feliz. É claro que Deus não prometeu para a gente que a gente não ia sofrer, né? Mas prometeu que no vale da sombra da morte Ele estaria conosco. E Ele está conosco todos os dias, até o fim. Mas qual é a vontade de Deus? A gente fica se questionando. E na nossa caminhada enquanto cristão, na nossa caminhada enquanto filhos de Deus, na nossa caminhada buscando, discernindo qual é o meu específico, a gente sofre um pouco. Se você ainda não encontrou, né, o seu José, a sua Maria, se você ainda não se encontrou, né, na igreja, eu quero ser sacerdote, eu quero ser um leigo consagrado, eu quero entregar a minha vida a Deus, deixa eu dar uma dica para você: continue caminhando, esteja aberto às novidades de Deus, às luzes de Deus. Não fique esperando aquela voz do céu, mas tente perceber a voz de Deus nos seus irmãos. Tente perceber a voz de Deus. É claro, Deus nos fala na palavra, Deus nos fala na nossa oração. E não tenha medo se Deus te pedir algo que vai exigir de você muito, porque Deus quer a sua felicidade, Deus quer o seu bem. Quem que já casou aí mesmo? Olha aí, maioria, né? Qual é a vontade de Deus no casamento? Que eu cuide bem do seu José, que eu cuide bem da Maria, que eu cuide bem dos Zezinhos e das Mariazinhas que o Senhor me confiou, que eu seja um bom marido, que eu seja uma boa esposa,
que eu dê a educação necessária para o filho, para a filha. Isso é fazer a vontade de Deus. Você vê que seu filho está se desviando. Meu filho, vem cá, senta aqui um pouquinho. Nas mídias aí, nos programas que nós temos por aí, né, tem até programa que ensina, né, a como cuidar do filho, como cuidar da filha. E muitas vezes é preciso fazer aquilo, né, chamar atenção. Claro que aquilo não é novidade, mas a gente precisa recordar, chamar atenção, deixar de castigo. Precisa falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4. Continua sendo seu filho. E quando o filho cresce, continua sendo filho, né? Ai, meu filhinho, já é barbado, né? Já casou. Você continua tendo ele como filho. Continue cuidando, é claro, mas agora ele tem que se ver com Deus, né? Qual é a vontade de Deus no meu sacerdócio, na minha vida consagrada? É viver o meu batismo. Qual é a vontade de Deus para mim na canção nova? Qual é a vontade de Deus para mim enquanto músico? Eu tenho que ensaiar, não tem? Tem que tirar músicas novas, tem que afinar, tem que fazer exercício, né? Qual é a vontade de Deus? Porque eu preciso cantar bem para Deus, não é? Não estou cantando aqui simplesmente para fazer bonito, porque é pela TV, porque é pela rádio, pela internet. Estou cantando para Deus, e eu preciso fazer a vontade de Deus através da música. E por isso eu preciso me dedicar. Eu preciso me dedicar no meu sacerdócio, eu preciso rezar, preciso preparar a missa. Senão vai ser um fiasco, né, aquilo que eu estiver apresentando aqui. Eu preciso estar bem lá no meu setor de trabalho, fazer bem o trabalho lá, cuidar dos irmãos que me são confiados. Preciso chamar a atenção deles, então eu vou chamar a atenção deles. Eu não preciso ser corrigido? Deus não me corrige muitas vezes? Sim ou não? Meu filho, vá confessar seus pecados, vai pedir perdão, esteja em oração, faça a sua adoração, reze o seu terço. Quantas vezes o Senhor nos exorta? E fazer a vontade de Deus, estar em oração, e se o Senhor me confiou algo, que eu possa viver este algo, sendo de fato coerente com aquilo que o Senhor me confiou, com a responsabilidade que o Senhor me confiou. Maridos, esposas, filhos consagrados, superintendentes, autoridades, submissos. Qual é a vontade de Deus hoje? O que é que eu preciso fazer bem hoje? Não é fazer de qualquer jeito. E sempre ter isso em mente. Estou fazendo para Deus. E se eu estou fazendo para Deus, eu devo dar o meu melhor. Eu não estou fazendo para fulano, para ciclano, se bem que fulano e ciclano também merecem, né? Mas estou fazendo para o próprio Deus. No Catecismo Jovem Yucat, número 50, citando Madre Teresa, eu vou ler esse trechinho aqui para vocês, diz um pouco do que é fazer a vontade de Deus. Madre Teresa diz assim: sou apenas um lápis na mão de Nosso Senhor. Ele pode apontar ou afiar o lápis, escrever ou desenhar, como quiser, como desejar. Se o escrito ou o desenho forem bons, apreciamos não o lápis ou o material que foi utilizado, mas aquele que os utilizou. Você quer ser um lápis na mão do Senhor? Deixa Ele usar você. Deixa Ele conduzir você. Ele quer escrever com você? Ele quer desenhar com você?
Interessante, né? E não é para a gente se encher. Nossa, que desenho bonito! Quem fez? Estava na mão de quem? A gente aprecia o grafite, a cor? Sim, né? Mas a gente aprecia muito mais quem fez, quem utilizou. Que nós sejamos bons instrumentos nas mãos de Deus. Que as pessoas, ao olharem as obras, possam glorificar a Deus. Que lápis bom que foi usado aqui. Mas que o autor ainda melhor que se utilizou desse lápis aqui. Que o Senhor nos ajude neste dia, neste tempo, a tomar consciência do que é a vontade de Deus, de viver bem a nossa consagração, o nosso batismo, de estarmos nas mãos dEle. O que Deus quer, que eu ame sobre todas as coisas. O que Deus quer, que eu ame o meu próximo. O que Deus quer enquanto consagrado, enquanto alguém que está caminhando, discernindo a vocação, que eu encontre, que eu veja, que eu perceba, que eu seja sensível aos sinais de Deus. Que o Senhor nos dê a força, a coragem, a sensibilidade de percebermos Ele nas pequenas coisas. Abaixe um instante a sua cabeça, põe a mão no seu coração. O que Deus quer? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Enquanto sacerdote, enquanto casado, enquanto leigo, enquanto alguém que está descobrindo a vocação. Senhor, qual a vontade? Qual a vontade do Senhor para a minha vida? Eu quero ser conduzido por Ti, Senhor, como um lápis na Tua mão. Se eu possa desenhar, escrever, Senhor, se utilize de mim como apenas instrumento para fazer a Tua vontade. Senhor, há muitos desenhos, há muitos escritos que não nós precisamos deixar, mas o Senhor quer deixar através de nós. Eu peço, Senhor, esta graça para mim e para cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Todos aqueles que nos acompanham também pela Canção Nova. Que cada um de nós, Senhor, sejamos dóceis ao Senhor. Não tenhamos medo de ser conduzidos por Ti. Dê sua resposta ao Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis que faço com prazer a Tua vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mais uma vez, cantemos, rezemos essa canção. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Que o Senhor nos ilumine neste dia. O que é fazer a Tua vontade hoje, Senhor? Varrer o chão, atender no balcão, exortar alguém, pedir perdão, dar o perdão. Senhor, qual a Tua vontade para mim, para nós hoje? Dá-nos a graça e dá-nos a coragem de dar o passo em fazer a Tua vontade. Ao Senhor a honra, a glória, o nosso louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
radionovaplay.com. Assine já!